que me incomoda não é o ruído dos maus, mas o silêncio dos bons. Eu sou o pastor Jack Pinas e você está no meu podcast. Curte, comente, compartilha, inscreva-se no meu canal, acione aí, ative as notificações nesse sininho que está aí do lado. Bem, é uma alegria novamente nós estarmos aqui no nosso podcast e hoje eu tenho 3 pontos de virada financeiro que aconteceram na minha vida e 3 pontos de rompimento na minha vida emocional, vamos dizer assim, que fez toda uma diferença ao longo da minha trajetória até aqui. Eu sou filho de funcionário público, meu pai sempre trabalhou para o governo estadual e federal e, lógico, devido aquilo que ele me proporcionou, né, que as minhas necessidades básicas, estudo, educação, etc., né, a gente veio construindo quem nós somos, mas em nenhum momento herdei ou recebi algo, né, para que eu pudesse dar o início, o começo, financeiramente falando, na minha vida. Lógico, os valores e princípios vieram dele, e isso daí fez toda a diferença dele, da minha mãe, inclusive, que trouxe toda essa carga, né, de caráter, de valor, e isso daí é a construção principal, né? Eu sempre digo que um grande prédio, ele começa no chão, né? Ele precisa ter uma estrutura firmada nos seus alicerces, e o alicerce é quem nós somos a partir daquilo que nós recebemos, principalmente na nossa primeira fase. Mas, aos 18 anos de idade, o primeiro ponto, né, de virada financeiro, eu resolvi sair de Maringá e ir trabalhar numa cidade aqui perto. Recebi uma proposta e com ainda nem 19 anos de idade, eu já era independente, tinha minha casa, né, minha vida profissional já estava estabelecida nesse momento, trabalhava como vendedor em concessionário e, né, sempre fazendo aquele jogo estudo-trabalho, mas meu pai sempre dizia para mim, olha, você precisa se profissionalizar, você precisa ter um emprego, você precisa ter uma profissão. E, aos 19 anos, constituí já a minha casa, morando sozinho, a mais ou menos quase 200 quilômetros longe da casa do meu pai, da minha mãe, vinha às vezes final de semana, mas um dia eu cheguei em casa e tinha sido arrombada a casa, levaram tudo. E aquilo ali foi uma tragédia, né? Porque, imagina, eu tinha pegado todo um acerto que eu tinha conseguido os anos anteriores, que eu trabalhei numa outra concessionária na nossa cidade aqui, em Maringá, e tinha investido nesse projeto de vida independente, vamos dizer assim. Bem, naquele momento eu atravessei a rua, fui no orelhão e liguei para minha mãe, falei para ela o que tinha acontecido, o furto, né, o arrombamento. E a minha mãe, ela disse assim para mim, Jaquenilson, a Bíblia diz que Jó, ele perdeu tudo, mas Deus deu tudo em dobro. E naquele momento aquela palavra entrou muito forte no meu coração e eu disse para minha mãe, é verdade, Deus deu, Deus tirou e Deus deu em dobro. Então, pega isso daí. Isso daí foi algo que foi estabelecido no meu coração num momento de crise, de dificuldade, que a partir de então, essa seria a minha forma de enxergar a vida, a forma de me posicionar e ter um enfrentamento diante de todas as circunstâncias, em todas as adversidades que poderia vir. Deus deu, Deus tirou, mas Deus deu em dobro. Então, a imagem que eu criei dentro da minha mente, né, era que o meu Deus, ele sempre iria me surpreender, mesmo quando as situações elas contassem contra, mas eu ia descansar nele. E foi isso que eu fiz, né? Eu fui morar no hotel, fiquei 1 ano e meio, e depois voltei para Maringá. Em Maringá eu resolvi não dar fim ao projeto Independência, né? Eu construí a minha própria vida, a minha vida financeira, e fui morar em Cuiabá. Lá em Cuiabá trabalhei em empresa, fui muito bem sucedido, comecei a ganhar muito bem, posso dizer que eu ganhava em torno de 5 vezes mais do que eu ganhava até então aqui no Paraná, porque
Lá, naquele momento, a demanda era muito grande, mas a oferta era muito pequena, e eu, com certeza, vir trabalhar dentro desse contexto me fez com que eu tivesse um crescimento financeiro muito grande. Mas, mesmo desfrutando, vivendo lá um tempo de prosperidade, havia muitas dificuldades. Entre elas, né, longe da família, mais de 1.500 quilômetros agora longe da família, a infraestrutura, as questões básicas, né, que eu era acostumado a ter aqui e não tinha lá, fizeram com que o meu coração voltasse novamente para retornar ao Paraná. Então, se você pegar, né, o primeiro ponto foi quando eu decidi que eu iria começar uma vida e teria minha independência, ou seja, eu iria morar, eu iria produzir, eu iria pagar minhas contas, eu iria depender do meu esforço, sem ficar colocando a outras pessoas aquilo que era eu que deveria estar cuidando. Então, esse foi o primeiro ponto de virada, ou seja, decidir viver independência. Logicamente que essa independência é limitada, né? Por exemplo, você é independente em uma área, mas você, obviamente, depende de Deus. Como eu disse, no momento que eu passei por aquela dificuldade, a minha mãe disse, Deus deu, Deus tirou, Deus vai dar de novo, vai dar em dobro. Então, eu sempre tive essa dependência de Deus. Porém, nós temos que separar. Preste bem atenção nisso aí. Você tem que separar o que é o papel de Deus e o que é o teu papel. E o meu papel era começar a construir uma vida, começar a construir uma vida financeira, onde eu pudesse ser um produzente, uma pessoa autorresponsável, comprometida com a minha vida e com o meu sucesso. Bem, quando tinha 22 anos, aí eu me caso, e nesse momento eu passei mais ou menos quase 10 anos trabalhando muito, lutando bastante, e foi um tempo onde eu busquei ampliar os meus conhecimentos, eu busquei aperfeiçoar, né, dentro da minha área, da minha profissão, eu busquei aperfeiçoar a questão onde você poderia melhorar na sua forma de fazer, né? Diz que a gente sempre tem que procurar optar de fazer mais com menos, né? Essa sempre vai ser a tendência do ser humano. E aí foi isso que eu fiz durante esses 10 anos, fazendo cursos, treinamentos, né? Lendo muitos livros. E quando já havia passado quase 10 anos, um dia, e eu me lembro como se fosse hoje, eu conheci um rapaz, um homem, né, vamos dizer assim, um homem muito especial, o nome dele é Odair. E o Odair, ele chamou eu para mim, ele disse assim, Jaquinilson, eu percebo que você tem um ímpeto, né, de crescer verticalmente, mas eu gostaria de te dar uma dica. Ele falou assim, você precisa crescer exponencialmente, ou seja, você tem que crescer para todos os lados, principalmente na horizontal, no teu network, nos teus relacionamentos, você tem que fazer relacionamentos mais fortes, mais duráveis, para que possa dar sustentação, para que possa ajudar você a atingir os teus objetivos pessoais. Obviamente que isso daí não pode ser somente interesse, tem que ter uma dose de altruísmo muito grande. Mas o Odair foi ser assertivo naquilo que ele disse para mim. E eu me lembro muito bem que ele me fez uma pergunta. Ele falou assim, você quer ter posição ou você quer ter resultados? A ideia nesse momento era, você quer ser gerente desse departamento, dessa loja, ou você prefere ter o melhor salário aqui desta loja? E eu falei para ele, logicamente, que eu prefiro ter um ganho, prefiro ter uma vida financeira mais abundante. Ele falou, então você precisa pensar horizontalmente, não fique pensando só verticalmente. E aquele momento foi um ponto de virada, porque ativou dentro de mim um empreendedor que estava em mim, que já existia, só que não estava sendo colocado em prática. E então, a partir daquele momento, eu entendi que melhor do que um status quo, do que uma posição, eu precisava ter resultados, eu precisava ter ganho, eu precisava ser um produzente. E quando eu entendi isso,
isso mudou todos os meus prismas, né? Eu quebrei um paradigma e, com a quebra desse paradigma, estabeleci novamente uma crença muito forte dentro de mim, que era a crença de você produzir resultados e ganhos independente da posição que você está ocupando. Ou seja, a partir de agora, eu comecei a olhar com um olhar de empreendedor para todas as áreas da minha vida. E, obviamente, que isso daí teve uma influência muito séria nos anos que viriam, né? Tanto que, menos de 2 anos depois dessa conversa, eu me tornei um empresário e agora não estava procurando posição, mas eu estava procurando nicho de mercado, empreender, né? Para me posicionar como alguém que iria conquistar e ter o sucesso que era aquilo que tanto eu buscava, né? E esse ponto de virada foi incrível, porque então eu comecei a empreender, comecei a crescer financeiramente. Como eu disse, melhor do que ter posição é ter resultados. Melhor do que ter posição é ter resultados. Muitas pessoas querem crescer na vertical, esquece que na horizontal é onde a coisa acontece de fato. Como eu disse, né, na primeira fase da minha vida, não se constrói um prédio sem alicerce. Tudo que é grande começa pequeno. E aí, esse ponto de virada, ele fez toda uma diferença. Foi quando eu entendi, né, que eu estava vivendo um novo tempo da minha vida. Por quê? Porque eu aprendi algo que fez total diferença. Deixa eu te dar uma chave aqui poderosa. Nada muda na sua vida enquanto você não aprende algo novo. Enquanto você está com as mesmas informações, com o mesmo conhecimento que você vem carregando durante anos, a sua vida ela fica estagnada. Mas a partir do momento que você adquire um conhecimento, a partir do momento que você muda, coisas novas começam a acontecer, a página do livro vira. Então, esse foi o segundo ponto de virada financeiro. Foi quando uma pessoa que já estava numa posição muito superior, eu chamo ele de mentor, ele veio e fez uma inserção de forma cirúrgica, no momento certo, da forma correta, e que me levou e que me abriu horizontes. Passei a estudar mais, a ler mais ainda do que eu já lia, e isso daí veio desaguando na minha vida como um empresário. Pois bem, como empresário, nós vamos caminhando, vamos crescendo, tudo que eu galguei, né, minha vida profissional e empresarial, eu posso dizer que são divididas em 2 partes. Foram 17 anos como um funcionário, uma pessoa que trabalhou para conquistar conhecimentos, network, uma pessoa que aprimorou suas técnicas. 17 anos como empresário, também crescendo, aprendendo a liderar, aprendendo a ser responsivo, né? Aprendendo cada vez mais como se posicionar diante de um mercado tão volátil quanto o nosso. E isso daí, logicamente, vem numa crescente, a gente vai se aprimorando. E então chegou um momento onde você está produzindo, você está ganhando, você tem uma qualidade de vida, você está fazendo toda uma diferença, porém, chegar é fácil, né? Não é tão difícil, mas permanecer é o desafio. O grande desafio da vida de cada um de nós é permanecer, né? O sucesso, ele não pode bater na tua porta e ir embora, você tem que segurar ele. E como fazer isso, pastor? Como fazer com que as coisas aconteçam e não pare de fluir na minha vida? Pois bem, aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Não é isso que a Bíblia diz? E no mundo, né, financeiro não é diferente. Se você tiver o teu coração só em passivo, você vai chegar à sua idade mais velha, com 40, 50 anos, e você vai olhar para trás, você vai ter curtido, passeado, feito coisas interessantes, mas você não tem ativos para que proporcione para você subsídios para manter a qualidade de vida que você queria, para continuar crescendo, inclusive, né? Alguns dias atrás eu vi uma reportagem que um cara ficou bilionário aos 65 e perguntaram para ele por que você não ficou antes. Ele falou assim, porque antes eu era muito atarefado, né? Ou seja, de repente, se você parar agora e refletir sobre os teus próximos 15 anos, isso vai fazer uma diferença muito grande. Então, nesse momento eu começo a entender
que mais do que produzir muitos passivos, era hora de produzir ativos. E este foi o terceiro ponto que eu estou entregando aí para você, que fez uma diferença muito grande na minha vida enquanto empreendedor, profissional, podemos usar o termo assim, na minha vida financeira. E eu espero que cada informação dessa você assimile, assuma algumas como sendo algumas verdades, crenças para dentro do teu coração, para que também você possa ter essa virada, né? Esse testemunho de virada na sua vida. Então, quando você chega, quando você conquista, quando você obtém aquilo que você tanto quis, né? Um salário legal, um ganho acima da média, agora é hora de você pensar nos ativos. E é os ativos que vai dar estabilidade para você no futuro. Não importa o que aconteça, né? Não importa qual seja as crises que nós vamos enfrentar, você nunca pode perder a visão de ter ativos. E aí cada um tem que se posicionar dentro daquilo que é bom. Não adianta você querer investir em ativos que você não domina, que você não conhece, que você não sabe. Eu conheço pessoas, por exemplo, que fizeram um cursinho básico de Bolsa de Valores, foi lá e investiu o dinheiro e perdeu. Criptomoeda, perdeu. Poderia estar gerando lucro? Poderia, mas infelizmente é um mercado volátil. Então você tem que achar aquilo que você é bom, aquilo que você gosta e aquilo que você se torna um especialista naquilo, para que aquilo possa gerar dividendos na sua vida. Há muitos anos atrás, eu ouvi um testemunho, uma senhorinha comprou umas ações de uma empresa recém-iniciada e ela pegou uma grana, investiu lá, comprou um fluxo de ações grande, só que ela não tinha pressa de resgatar o seu dinheiro. E aí ela passou vários anos e ela veio a óbito, e aí ela deixou 10 milhões para uma fundação, 5 milhões para não sei quem e tal, e foram, como essa mulher de uma vida tão simples chegou a ter tanta riqueza, né? Tanto patrimônio. E aí foram estudar a história dessa mulher, descobriram que ela fez um investimento a longo prazo. Tá vendo? Ao longo da vida dela, aquela empresa que se chama IBM se transformou um monstro, né? Um império na área tecnológica, e ela cresceu junto com a empresa, se tornando uma das grandes acionistas, se não uma das maiores acionistas dessa empresa, né? O que eu entendo? Porque muitas pessoas fracassam no projeto vida, porque elas querem investir a curto prazo, eles querem resultados rápidos. E deixa eu te falar uma coisa para você guardar aí. Nós já estamos chegando ao final desse podcast e eu gostaria de deixar para você uma dica legal aí, bem legal para você. Você tem que decidir aonde você quer chegar na sua vida. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. E se você decidir, tenha certeza e confiança de que você não tomou o caminho errado. Porque lá na frente, quando você olhar para trás, você vai ter duas visões. Ou uma visão de muita alegria, muita satisfação de ter feito a coisa certa, da forma certa, ou a decepção de ter jogado os anos da sua vida fora. Pois bem, estes são os 3 pontos de virada na minha vida financeira. Gostaria que você continuasse junto conosco. Nos próximos episódios nós vamos falar mais de pontos de virada. Agora eu vou falar dos pontos de virada emocionais que fizeram total diferença na minha vida. E eu tenho certeza que você será muito edificado. Esse é o meu podcast Pastor Jack Pinas. Você que está comigo aqui, curte, comente, compartilhe, inscreva-se, acione o sininho aí e com certeza vai ser momentos incríveis juntos aqui, porque nós estamos construindo algo relevante.